Olá pessoal, então vamos aí para mais uma aula de redação, mas antes disso eu gostaria de relembrar aí os critérios de correção da dissertação, porque eles são muito importantes nessa questão aí da argumentação, ok? Primeiro critério então, demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita, ou seja, do português formal. Essa primeira competência ou critério de correção tem a ver com o argumento de competência linguística. Isso é muito importante, por quê? Porque quem lê o nosso texto tem que ter uma boa impressão daquilo, né, que está lendo, tá? E essa boa impressão, no primeiro momento, ela pode ser causada pelo bom uso da língua, porque você já pensou se nós formos pegar um texto e esse texto apresentar uma série de desvios gramaticais, ele perde boa parte, não é, da credibilidade, a menos que isso seja o quê? Intencional. A segunda competência ou segundo critério de correção é compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Veja bem, em língua portuguesa, basicamente tudo funciona na base da interpretação. Então, a primeira coisa que eu devo fazer, não é, num processo de escrita é interpretar a proposta de redação. Interpretando a proposta de redação, eu já vou pensando nas várias possibilidades que eu tenho de articular esse texto, não é? E no caso dessa segunda competência aqui, ela reforça a ideia do quão importante é a questão da argumentação, tá? Então o texto dissertativo argumentativo, ele não recebe esse nome à toa, tá? Não é um nome aleatório, é um nome que tem toda a razão de ser. Por quê? Porque dissertar significa discorrer sobre algo, né? E argumentar é você defender um ponto de vista por meio de argumentos, tá? Então você tem que ter em mente que um texto dissertativo argumentativo automaticamente vai exigir que você tenha aí um bom repertório de linguagem, né, ou de leitura para escrevê-lo, ok? Terceira competência: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Olha só, essa terceira competência aqui, pessoal, ela só reforça a ideia, né, de que um texto, uma redação, um texto dissertativo sem argumentação é basicamente um texto que não está dentro do padrão do Enem, tá? Então eu tenho várias ideias que circulam socialmente, certo? E nós fazemos N leituras de todas essas informações que nos vêm a todo momento, tá? Só que eu posso trabalhar com todas quando eu estou escrevendo um texto? Não, eu não posso trabalhar com todas. Eu tenho que escolher o quê? Apenas algumas. E as que eu escolho ou seleciono vão ao encontro o quê? Do tema, tá? Então isso é muito importante, saber organizar, relacionar, né, as formas de argumentação num texto é imprescindível, tá? Bom, a quarta competência é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, o texto, além dele ser coerente, tá? Ele tem que ser o quê? Coeso, certo? Então, de nada adianta eu ter a informação se eu não sei articular as ideias e colocá-las ali em harmonia, né, no decorrer das 30 linhas que eu tenho para escrever. E por fim, elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Essa proposta de intervenção, nós já fizemos alguns exercícios sobre ela, e o que é imprescindível aqui é a nomeação, não é, dos agentes
e das ações a serem desenvolvidas para a resolução do problema evidenciado no tema. Bom, agora vamos falar um pouquinho aí da estrutura física do texto, que eu já comentei com vocês, mas um texto dissertativo, como boa parte, né, dos textos escritos em prosa, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando eu tenho aqui, por exemplo, um número de linhas recomendados, não é, para que eu escreva, não é que seja uma exigência, é apenas uma recomendação de como você pode distribuir aí essas 30 linhas, não é? Então a sua introdução ela pode variar de 4 a 6 linhas. Por quê? Porque ali você vai apresentar o tema, deixar claro a sua tese e praticamente anunciar os seus procedimentos de argumentação, tá? O desenvolvimento ele se constrói a partir de 2 ou 3 parágrafos, que também vão seguir basicamente a mesma linha, né, da introdução. Vai ser escrito entre 4 e 6 linhas cada parágrafo de desenvolvimento. E o que seria aí, né, o objetivo do desenvolvimento? Apresentar os argumentos, opiniões, contra-argumentos e exemplos necessários para quê? Para fundamentar a sua tese. O que é a tese? É a opinião que você tem frente ao problema, tá? E por fim, nós temos a conclusão, que varia aí de 5 a 7 linhas, onde você tem que não só nomear os agentes capazes de resolver o problema, mas como eles irão resolver o problema do tema, certo? Então, o que é viável fazer mediante a determinado problema, ok? Bom, e por fim aí, só relembrando, né, os tipos de argumento, nós temos vários, não só esses que estão aqui, já expliquei isso para vocês, né? Então, argumento de autoridade, argumento do exemplo, argumento de prova concreta, argumento de princípio ou crença pessoal, que seria o argumento do senso comum, né? E o argumento de causa e consequência. Nós precisamos ter domínio de todos? Não é? É necessário que nós dominemos aí pelo menos uma gama de 4 tipos de argumento. E entre eles, os que eu recomendo para vocês é o de autoridade, o do exemplo, o de prova concreta e o do senso comum, que é aquele que todos nós temos, porque todos nós somos capazes o quê? De emitir uma opinião sobre determinado assunto. Bom, o que seria então o argumento de autoridade? Ele ajuda a sustentar a posição do escritor, não é? No caso, lançando mão da voz de um especialista, uma pessoa respeitável, um líder, um artista político, uma instituição de pesquisa considerada autoridade no assunto, tá? Por que esse argumento é forte e é importante, tá? Que vocês façam uso dele. Porque ele dá credibilidade ao seu texto. Então é como se você dissesse, olha, não sou eu que estou dizendo isso. Todos, né, ou a maioria pensam dessa maneira. Por quê? Porque estudiosos já discutiram sobre esse assunto e já evidenciaram, né, vários aspectos que estão inseridos neste contexto, tá? Então, é como se você reforçasse a sua opinião por meio de alguém bastante conhecido e, portanto, desse aí peso, né, à sua voz, tá, no texto. Aí eu tenho o argumento do exemplo ou ilustração, não é? O argumento do exemplo, ele basicamente trabalha com fatos de repercussão nacional. Então, o exemplo eu posso criar, mas, né, eu preciso tomar cuidado com isso. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que trabalhar, né, a partir de fatos de repercussão nacional é melhor. Por quê? Porque aí dá a ideia de coletividade, né? As pessoas podem raciocinar aí ao seu modo. Então, no que consiste ele? Relata um fato ocorrido com ele ou com alguém para dar um exemplo
de como aquilo que ele defende é válido, ou seja, é processado na prática, tá? Argumento de prova concreta, ou argumento de provas, né? Comprova seus argumentos com informações incontestáveis, dados estatísticos, fatos históricos, acontecimentos notórios, tá? Então tudo aquilo, né, que é oficialmente formalizado em termos de pesquisa, de conhecimento científico, pode ser considerado aí como argumento de prova concreta. E aí, argumento de princípio ou crença pessoal, como eu falei para vocês, é o argumento do senso comum, são aquelas informações que todos nós trazemos sobre todas as coisas que são discutidas. Bom, aí eu tenho exemplos, né, de argumento no caso de autoridade. Então eu tenho uma citação: a pirataria é um desincentivo à produção. Quem é que disse isso? Bruno Araújo, diretor do IPEA, ok? E aí eu tenho: não há nada de mais trágico nesse mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. Essa citação é do Martin Luther King, tá? Então, isso, pessoal, é importante, por quê? Porque endossa aquilo que você está dizendo. Então, não é necessariamente você que está falando, mas várias pessoas acreditam e pensam como você, tá? E pessoas renomadas, no caso. Aí eu tenho, em 1942, durante sua primeira sessão, a Assembleia Geral da ONU adotou a Resolução 59, que afirmava a liberdade de informação constitui um direito humano fundamental. Quer, né, é a instituição mais forte que a ONU, conhecida mundialmente. Então vocês estão percebendo o peso, não é, desse tipo de argumento? E aí eu tenho, né, só para vocês ficarem aí um pouco mais a par das definições, o argumento do exemplo ou ilustração, quando se enuncia um fato geral e em seguida narra-se um caso concreto para comprová-la, tá? Então, vamos aí à segunda parte. Quando se fala que no Brasil há políticos que se valem de fraudes para elegerem-se, em seguida conta-se um caso de um esquema montado por um candidato ou um deputado para alterar os mapas eleitorais durante a apuração. Então o que ele colocou aqui não é algo extraído do sonho, da fantasia, não é fruto da imaginação. Isso realmente ocorre, né? As manipulações ou uma série de outros atos de corrupção que a gente bem sabe, ok? Bom, então, só para elucidar mais um pouco, o argumento de prova concreta trata-se da exploração de dados estatísticos ou de exemplos concretos que sirvam para sustentar a visão de mundo do enunciador. Então, consiste em dados embasados em pesquisas, em impressões irrefutáveis, ou seja, que não se pode negar, tá? Agora, o risco na hora de usar esse argumento, se você não citar a fonte, né, de onde você extraiu os dados, ou a pesquisa, ou o instituto, né, que realizou a pesquisa, não for confiável, você não deve nem pensar em colocar no seu texto, tá? Então é por isso que é importante trabalhar o quê? Com fontes conhecidas, não é? Nacionalmente, mundialmente, tá? IBGE, tá? Instituições ou institutos que realmente possuem credibilidade, tá? E também não adianta, por exemplo, forjar os dados, né? Os dados percentuais, tá? Vocês têm que ser fiéis à questão daquilo que realmente as pesquisas mostram. Bom, crítica acerca do incentivo à educação no Brasil, Europa Central e África Central, tá? Então, quer dizer, como é que eu vou buscar dados em relação ao que foi colocado aqui? Por meio da leitura, da pesquisa, tá? Bom, então, um exemplo aí na prática, não é, do que seria esse argumento de prova
concreta. São expedientes bem eficientes, pois diante dos fatos não há o que questionar. No caso do Brasil, homicídios estão assumindo uma dimensão terrivelmente grave. De acordo com os mais recentes dados divulgados pelo IBGE, sua taxa mais que dobrou ao longo dos últimos 20 anos, tendo chegado à absurda cifra anual de 27 por 1.000 habitantes. Entre homens jovens de 14 a 24 anos, o índice sobe a incríveis 95,6% por 1.000 habitantes. Esses dados foram extraídos da Folha de São Paulo e tiveram como base aí o Instituto, IBGE, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então veja bem, eu posso contestar esses dados? Eu posso contestar a existência, do IBGE ou da Folha de São Paulo? Não. E é exatamente isso que vai dar credibilidade aí, ao meu texto ou aos dados que eu coloquei ali, ao meu argumento, no caso. Aí eu tenho mais um exemplo que depois vocês podem ler aí tranquilamente, tá? E agora nós vamos ao nosso exercício de hoje, ok? Então eu tenho o seguinte tema: racismo e discriminação social. O que vocês vão fazer para mim? Vocês vão fazer uma pesquisa, tá? E vão registrar no caderno de vocês 2 citações e 2 dados concretos, ou seja, pesquisas, dados estatísticos sobre o tema racismo e discriminação social, tá? Eu peço que vocês façam essa pesquisa de acordo com o tema e leiam aí pelo menos os slides pausando o vídeo. Se quiserem também pesquisem um pouco mais sobre o assunto. Então essa foi a nossa aula de hoje. Aguardo vocês daqui a pouco com a apresentação da pesquisa, beleza?